Fala aí, tudo tranquilo? Se você parou nesse vídeo, provavelmente você está fazendo meu e-book e ficou em dúvida alguma questão. Lembra que tem algumas questões que estão indicadas aqui na descrição, beleza? E aí você já pode seguir aí no minuto exato da questão que você tiver dúvida, beleza? E se você não sabe da existência desse e-book, cara, também na descrição, olha aí, tem aí o link para você baixar gratuitamente tanto o e-book de Biologia e Química, visando os exames de qualificação, estão organizadinhos aí por matéria, e você tem sempre o link, né, indicado aí dos meus vídeos para você, já fazer questão de tirar a dúvida, é um espetáculo, né? Nada melhor direcionado para a UERJ do que esse e-book, beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Na questão 5, o que acontece? Ele diz que recentemente 4 novos elementos químicos foram incorporados à tabela de classificação periódica, sendo representados por esses símbolos aqui, ó, U, T, U, P, U, S, U, O. Dentre esses elementos, aquele que apresenta maior energia de ionização tá aqui, ó, dados do 7º período da tabela periódica. Então vamos lá, galera, quando a gente fala de propriedades periódicas, as duas que a UERJ mais curte são raio atômico, beleza? Raio atômico, e vale a pena a gente fazer essa relação, tá? E energia, tá? Energia de ionização. Perfeito, tá? Que é o tema da questão de fato, mas aqui a gente não faz só questão, né, filha? A gente sempre faz explicando, revisando. Esse é o objetivo, né, de você estar repetindo sempre os assuntos. Então, para quem curte, né, a decoreba, cara, zero estresse, né, porque eu não me preocupo com isso. Meu irmão, a única preocupação que eu tenho é se você está acertando ou não questão. Então, para quem curte a decoreba, lembra que o raio atômico ele varia sempre para baixo, ok? E para a esquerda. E a energia de ionização, ela varia sempre de para cima e para a direita. Bom, vamos lá. Falou de raio atômico, a gente está pensando em quê, gente? Estou pensando no tamanho do átomo, ok? No tamanho do átomo. Perfeito. Tá? Falou de energia de ionização, você vai pensar em quê? Você vai pensar na energia adicionada que é um determinado átomo, necessário para quê? Para arrancar fora um elétron. Beleza? Então você vai formar aqui um cátion. Beleza? E aí tu liberou um eletrinho. Maravilhoso? Então quando eu penso num raio atômico, é muito fácil da gente lembrar que a tabela periódica está organizada, né, em grupos, família e períodos, ok? E a cada período, você está aumentando o quê, gente? Até o 7º período. Você está aumentando o número de camadas. Então, naturalmente, quem está mais para baixo é maior, tem mais camadas. Fácil de imaginar, ok? E agora, a confusão que normalmente rola é em relação a essa setinha aqui. Por que que o lítio, ok, ele é maior que o flúor? Os dois estão no 2º período, né? Aí você vai ter que lembrar que o lítio ele tem um núcleo menor do que o flúor. Por quê? Porque o lítio ele só tem 3 prótons e o flúor tem 9. Então, tem menos carga, né? Tem menos partículas subatômicas, né? Tem menos prótons e o flúor tem mais. Então, o núcleo dele é maior. Só que se você fizer a distribuição eletrônica, 1s2, né? 2s1, o do flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Os dois têm 2 camadas. Beleza? Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque a ideia de ter 2 camadas, tá? Ela vai ser equivalente, então você precisa de um parâmetro aí para diferenciar quem é maior e quem é menor. E o que vai ser determinante? Vai ser o tamanho do núcleo. Vitão. Então, o núcleo que é pequeno, ele puxa menos os elétrons. Então, esses elétrons, eles ficam mais afastados. Então, no caso do flúor, essas 2 camadas, elas acabam ficando mais próximas do núcleo. Por isso que eu digo que o lítio é maior do que o flúor. Por isso que essa setinha ela varia da direita para a esquerda. Tranquilo? Mas por que você veio falar de raio atômico, Vitão? Porque a energia de ionização tem uma relação muito importante. E aí fica a dica do brother,
né? Que é você ficar de olho nesse cara aqui, ó, do cantinho, que é o Frâncio, tá? O Frâncio, eu sempre penso nele, cara, porque eu relaciono tudo com ele. Esse cara tá muito aqui para baixo, muito à esquerda. Então esse cara é uma chapoca, filho, lá em Vila Velha, Old Village, a galera fala muito chapoca. Então ele é meu irmão, um átomo gigantesco, beleza? Tem 7 camadas. Pensa no último elétron desse átomo, cara, ele está muito distante, ok? Do flúor, do núcleo, desculpa, ok? Está muito distante. Então, se ele está muito distante, caso eu queira arrancar fora esse elétron, eu vou precisar de uma energia bem o quê? Bem pequena, beleza? Olha como que agora a gente acabou de relacionar. Se eu estou falando que a energia para arrancar fora um elétron do Frâncio é pequena, eu posso colocar aqui, ó, como o Frâncio está aqui, exatamente o que tem menor energia de ionização. E quem está mais à direita e lá para cima terão as maiores energias de ionização. Até porque você tem os gases nobres aqui, como o neônio, por exemplo. Pensa no neônio, ok? Que tem 10. Cara, olha a distribuição eletrônica desse rapaz. 1s2, 2s2, 2p6. Ó. Já obedecendo o que muita gente não curte mais, que é a tal da regra do octeto, mas ela nos ajuda a entender que a maior parte, né, dos átomos eles vão estar, né, na sua forma mais estável quando tiverem aqui, ó, com 8 elétrons na última camada. Então, é razoável de se pensar que arrancar fora um elétron do neônio, que, cara, está seguindo já o octeto muito estável, é um gás nobre, mas vai ser difícil pra caramba, tu vai ter que precisar fazer muita força, vai ter que acrescentar muita energia, beleza? Então a relação de energia de ionização, ela varia, como a gente viu bem aqui, né, da esquerda para a direita. Como ele está me dando um determinado período aqui, inclusive é o período do nosso queridíssimo Frâncio, beleza? Eu tenho que me ligar aqui, quanto mais à direita estiver, maior a energia de ionização. Quanto mais à esquerda, né, menor a energia de ionização. Então, como ele quer aquele de maior energia de ionização, era só você sacar que era o UO, letra D de jeans. Belezura? E aí a gente já matou a questão revisando duas propriedades que a UERJ gosta demais. Beleza? Questão 7, galera. Questão 7. O cara está falando o seguinte, ó, que o conjunto de elementos químicos englobados no grupo 3 e no bloco F da tabela periódica, né, de classificação periódica dos elementos, com exceção dos actinídeos, é denominado metais terras raras, ok? Esses metais eles são encontrados comumente na forma de óxidos, sendo o caráter iônico dos óxidos diretamente proporcional ao raio atômico do metal, beleza? Então, o metal terra rara, componente do óxido de maior caráter iônico, possui o seguinte símbolo. Então, galera, então assim, essa questãozinha não dá para a gente pensar em fazê-la, ok? Sem uma tabela, né, periódica, né? Não tem como. Então, o que acontece? Eu vou aqui arranjar agora uma tabela bonitona para vocês, beleza? Porque, porra, aí fica tudo, né, muito mais fácil, tá? Já tá aqui no esquema para vocês, tá? Que eu já deixei separadinho. Vou só copiar e colar para vocês, beleza? Olha só que espetáculo. Pronto. E aí, cara, qual o grande lance que a gente tem que voltar? Então, no grupo 3, lembrem, galera, quem gosta de usar a classificação em família, eu curto, inclusive, tá? Mas fica a recomendação para vocês se ligarem que hoje tem se utilizado mais o termo grupo. Então, ó, tem o grupo 1, 2, 3, beleza? E aí a gente vai seguindo, certo? Até o 18, beleza? Tranquilão. E aí ele falou, ó, e no bloco 3 da tabela de classificação periódica, tal, com exceção dos actinídeos, beleza? Então, lembra que você tem aqui ó, o actínio, beleza? Que a gente vai ter que tirar, certo? E considera o restante, tá?
Então, esses metais são encontrados comumente na forma de óxido, sendo o caráter iônico dos óxidos diretamente proporcional ao raio atômico do metal. A gente acabou de falar na questão anterior que o raio atômico ele está aumentando como? Ele está aumentando aqui para baixo. Então, do grupo 3, ok? Né, o escândio. O escândio, né, é o menor, ok? Esse cara é o menor. E o lantânio, ele é o quê? Ele é o maior. Beleza? Tranquilo? Então, gente, em relação ao que ele está pedindo, tá? Ele quer o metal raro, componente de óxido de maior caráter iônico, então de maior, né, raio. Então era o La, o lantânio. Bem tranquilo, né? A questão anterior, quem tiver com dúvida, eu falei melhor sobre essas setinhas aqui, tanto do raio atômico quanto da energia de ionização. Vale a pena você assistir para realmente dar uma revisada nesse assunto que a UERJ gosta demais. Tá? Tem que estar sabendo bem propriedades periódicas. Beleza? Aí a gente vai para 11. 11, ele falou o seguinte, ó. Por meio de métodos científicos de investigação, a química estuda as transformações de materiais. Uma transformação que corresponde a um fenômeno químico está indicada em... E aí, gente, qual é a diferença de fenômeno químico, ok? Fenômeno químico de fenômeno físico, né? Então lembra que está tudo relacionado à transformação ou não da matéria, tá? Então quer dizer o seguinte, que se você pegar uma água, né, no estado sólido, um gelim, e tacar ali fogo, ó, beleza? Essa água ela tende a quê? Passar do estado sólido, primeiramente para o estado líquido. O que é H2O? Continua H2O, mas você tem a mudança somente do estado físico da matéria. Então, esse processo é um processo físico, ele não alterou a constituição da matéria. Agora, se você está trabalhando com a ideia, né, de um garoto aqui que vocês conhecem bem, ó, o etanol, tá? E estão queimando eles lá no motor do teu carro, ok? O que acontece? A gente produz CO2 e água. Beleza? Não estou balanceando, tá? Agora, se você pegar o ferro, ok, que está oxidando, beleza? Aquele preguinho que está enferrujando, ó, ele se transformou em quê? Um trióxido de diferro, beleza? Então, alterou a natureza? Alterou a matéria? Alterou. Então, isso aqui é um fenômeno químico, beleza? Então, ele pediu exatamente isso, ó. Sublimação da naftalina, tá? A naftalina, a galera conhece bem, principalmente ano passado, quando o Botafogo estava lá em primeiro, ok? Pô, tava aqui, ó, eu moro perto do Caio Martins, gente, que era a casa do Botafogo. Então tem vários botiquinhos aqui dos velhinhos, tudo botafoguense. Meu irmão, era um cheiro de naftalina enorme, porque são aquelas bolinhas que a mãe bota no armário para evitar mofo. Beleza. E, pô, tinha tempo que o Botafogo ganhava alguma coisa. Continua com muito tempo, né? Porque não ganhou, né? Acabou, pô. Meus amigos botafoguenses sabem o quanto eu fiquei preocupado com eles, né? Por questão de, pô, do coração dos velhinhos aqui da vizinhança. E aí, filho, o que acontece? A sublimação, ela é a passagem do estado sólido direto para o estado que é gasoso. E a naftalina, que vocês conhecem muito bem, ó, na química orgânica, ó, é esse cara aqui, ó, o naftaleno. Beleza? Tranquilo? Então, a gente conhece esse rapazinho. Então, sublimação é um processo, né, um fenômeno físico. Destilação do álcool, lembra que vocês utilizam isso muito para quê? Para produzir, né, bebida alcoólica, né, ou até mesmo em relação a combustível e tudo mais. Destilar é aquecer. Então você separa água e álcool, beleza? Então você consegue fazer uma bebida alcoólica com níveis maiores de álcool, maiores concentrações e por aí vai. Então, como é uma separação dos dois, isso é um processo físico, ok? E aí, processo físico, beleza. E a oxidação do aço, que é, como a gente representou aqui, é o aço que tem na sua constituição também ferro,
você pode pensar na ferrugem, né, que é o Fe2O3 aqui, e aí você está caracterizando um processo químico. Então a gente tira também aqui a letra D, que é a fusão do gelo, que a gente já tinha representado aqui, que é a passagem do sólido para o líquido. Belezura? Tranquilo? Show de boleta. E aí na 13, ó, há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons. Pô, gente, isso aqui falou de mar de elétrons, eu penso logo em quem? Na tia Rose. Né? Tia Rose, lá de Old Village, sempre com esse papito de, né, de mar de elétrons, uma fofura. Lembra que os metais, né, no estado sólido, ó, eles se organizam muito bem, correto? E aí você percebe que a eletrosfera dessa galera, muito bem organizada, tá? Muito bem organizada, tá? Os eletrinhos, eles acabam o quê, cara? Né? Entrando, né? Eles estão sempre próximos e tudo mais. Então, seja uma fonte de calor, seja uma fonte elétrica, ok? Essas energias, elas são, né, transportadas aqui de elétron a elétron, beleza? E por isso que você fala que os metais são bons condutores de energia, seja, né, elétrica, seja calor e por aí vai. Então, gente, é um clássico, né? Isso aqui é muito molinho, não vou nem perder muito meu tempo. A gente está falando de ligação metálica. Maravilhoso? Então é isso. Fizemos aqui as 4 questões que não tinha no gabarito. Estou fechando tudo para vocês aqui, para vocês terem todas as resoluções desse e-book bonitão. E qualquer dúvida, cara, não deixe de mandar mensagem. Valeu, um beijo, até a próxima.